Obrigado, mas você tem que vir aqui. Tá bom, tá bom. É o primeiro da pauta. Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Anuncio. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 174-A 2019, de autoria do deputado Carlos Mink, que dispõe sobre a política de prevenção da saúde, incentivo às pesquisas científicas com a cannabis medicinal e da outras providências. Em discussão. Senhor presidente, só para esclarecer, é que tem 4 emendas no projeto, 3 do doutor Serginho e 1 do Bruno Dauari. E os autores combinaram comigo retirar, eles estão vindo aqui retirar as emendas. A emenda do Bruno Dauari era para o Executivo regulamentar, e o doutor Serginho tirava as associações. Eu expliquei para ele que eram associações de familiares. Então, ambos concordam. O doutor Serginho está aqui ao vivo, em pessoa, pessoalmente. Deputado doutor Serginho. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Deputado Carlos Mink, que conversou comigo sobre as emendas, explicou a importância disso para quem faz o tratamento. E assim, eu estou retirando minhas emendas em homenagem ao deputado Carlos Mink. Parabéns. Agora vamos ouvir o deputado Bruno Dauari. Ele está descendo, ele já me disse que vai retirar a emenda. Enquanto isso, Vossa Excelência poderá fazer a defesa do seu projeto. Senhor presidente, a defesa do projeto é o seguinte: se for acordado com todos os deputados de todos os partidos, é uma questão que não é sobre política de drogas, é sobre pesquisa. O deputado Luiz Paulo foi o relator original na CCJ, fez um substitutivo, foi aprovado por unanimidade. Depois a Anvisa mudou, restringindo a questão do plantio. Então, a gente tirou também a questão do plantio, porque, obviamente, nós não podemos ir além do que a Anvisa diz. Então, a ideia é realmente uma questão de pesquisa, de saúde, de assistência. Milhares de pessoas precisam disso, isso diminui as convulsões, ajuda a questão do tratamento do câncer, do autismo. O deputado Luiz Paulo, inclusive, no substitutivo, colocou ainda outras questões sobre esse tema. E eu vejo que é isso, né? Quer dizer, é uma questão que você trata de algo que pode ajudar a vida de milhares de pessoas, e sempre referindo à questão da Anvisa, para dar um balizamento que a gente não está criando mais nem menos, está apenas se associando e estimulando. A gente tem aqui, por exemplo, o Vital Brasil em Niterói, que é estadual e que é um instituto de pesquisa, e não ignorar as famílias que estão com essa situação tão grave. Obrigado, senhor presidente. Deputado Chicão Bulhões. Obrigado, senhor presidente. Eu queria aqui me unir às palavras do deputado Carlos Mink, parabenizar o autor por essa iniciativa tão importante para tantas pessoas no nosso estado do Rio de Janeiro que sofrem com doenças de Parkinson, epilepsia, dores crônicas e que podem ser diretamente beneficiados por essa mudança de paradigma que a gente vem vivendo em relação ao tratamento da cannabis medicinal. No meu entender, já passou da hora da gente discutir esses temas de forma irracional. A melhor experiência mostra que sobre esses temas envolvendo esta substância tão polêmica, infelizmente ainda no nosso país, trazem benefícios para a saúde, se bem tratadas, se regulamentadas, se tratadas como uma questão de saúde e educação, trazendo inclusive uma potencialidade da gente arrecadar ainda mais impostos com essa nova forma de exploração dessa substância. Então, isso é um paradigma novo aqui no nosso estado, no nosso país, muito importante. E eu queria, então, parabenizar o autor e declarar o nosso apoio a essa medida que traz a racionalidade para o debate. Eu acho que é muito positiva para o estado. Agora sim, deputado Bruno Dauari. Senhor presidente, reconhecendo
a importância do debate em relação ao tema aqui proposto. E conversando com o deputado Carlos Mink, eu quero retirar aqui a minha emenda para dar prosseguimento ao projeto. E parabenizar o deputado Carlos Mink pela iniciativa. Obrigado, deputado Bruno. Então, não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Senhor presidente, só para declarar, agradecendo aos deputados doutor Serginho e Bruno Dauari, que retiraram as emendas, o deputado Luiz Paulo, que fez o substitutivo, e a todos que discutiram, dizer, o Brasil é o primeiro estado, o Rio de Janeiro é o primeiro estado do Brasil que vai ter uma lei que apoia a pesquisa, apoia as associações de pessoas que têm familiares que precisam, combatendo uma visão medieval, que na verdade se combatia um remédio porque um outro princípio ativo da mesma planta causava alteração semelhante ao que o álcool pode causar nas pessoas. Então, é uma questão medieval. A gente está separando, a gente está falando de saúde, de pesquisa e de assistência, de apoio às pessoas. Seguramente o Rio vai dar um grande apoio a isso. Claro, há a discussão da política de drogas, mas essa é uma outra discussão. A gente está discutindo a questão da saúde pública, e foi esse que foi o acordo. Pesquisa, saúde e assistência. Então, saímos na frente, o Rio de Janeiro. Obrigado, senhor presidente, obrigado, deputado. Então, eu queria aqui anunciar que na próxima semana, terça-feira, nós vamos discutir os vetos às 14 horas. São, até agora há pouco, 10 vetos. Então, acho que nós vamos ser breve na discussão. E depois nós vamos fazer uma sessão dos vetos e uma sessão temática, em homenagem às mulheres. Questão de ok? ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Rosenberg. Presidente, mais uma vez, vou levantar uma questão aqui. Tem que dar um jeito de ter um sistema nessa casa, quando se der entrada no projeto. O projeto do Mink é um projeto para a saúde. Muitas crianças com microcefalia precisam desse remédio, senhor presidente. Mas eu tenho um projeto idêntico, mais antigo do que o do Carlos Mink. Mas eu não quero entrar aqui no mérito, eu não quero apresentar esse projeto, eu vou até retirar o meu projeto. Agora, não pode as comissões travar os projetos e quem tem mais pressa vir na frente e colocar o projeto. Não vai valer, porque eu vou copiar os grandes projetos dessa casa, senhor presidente, e vou vir aqui e vou pedir regime de urgência, que vai valer o regime de urgência. Então tem que rever isso. Como funciona em Brasília, tem que ter um sistema aqui. Pegar a comissão de tecnologia, não sei quem é o presidente, tem que mudar esse sistema. O Max tem grandes projetos aqui. Quantos projetos já foram na frente do senhor, senhor Max? Então peço, tem outro projeto na pauta que eu não vou entrar em questão, que também entraram na minha frente também. O senhor sabe muito bem o que eu estou falando, porque toda hora eu levanto uma questão de ordem aqui, porque tem um projeto idêntico ou parecido, não salve-se do Mink, mas muitos plagiados. Obrigado, senhor presidente. Deputado Rosenberg, primeiro, Vossa Excelência está certo, porque muitas das vezes o projeto que está aqui na casa há 3, 4, 5 anos, preterido para os projetos mais novos. A bem da verdade, a gente precisa estar mais atento ao Diário Oficial, mais atento na questão das comissões, e as comissões precisam funcionar. Agora há pouco eu fiz a pauta para a próxima semana. Não tem projetos, tem até outros projetos. Projeto temos. Não tem comissão para botar para votar os projetos. Precisa que as comissões possam acelerar. Presidente, a caneta do senhor tem muita tinta. Está na hora de dar uma mexida, entendeu? E eu coloco aqui à disposição até a nossa comissão de defesa civil, que é uma comissão muito importante, mas está na hora de movimentar. Por favor, senhor presidente. Eu não posso passar esse constrangimento. O Max não pode passar esse constrangimento de grandes projetos nossos, como o senhor também tem grandes projetos. Teve um projeto aqui, senhor presidente, foi até uma coisa bizarra. Eu dei entrada na indicação
para segurança presente nas rodovias estaduais, a pessoa vem cá e entrou no maior cara de, desculpa, maior cara de pau. Cara de madeira. Por favor, senhor presidente. Mas aí, uma indicação, outra é PL. Mas isso aí é o que mais acontece aqui, né, Nem vou falar da lana do transporte dos helicópteros, que era meu também. Mas eu peguei e abri mão. Obrigado, senhor presidente. Antes de passar a palavra do deputado Anderson, deputado Rosenberg, por vezes, às vezes no final de semana eu leio uma matéria e acho que ali tem um projeto de lei. Às vezes uma pessoa me reclama, como a questão de um projeto nosso que foi sancionado no dia de ontem, em relação a restabelecer, por exemplo, a questão de assinatura de televisão. Dessas empresas que, muitas das vezes, 48 horas, 72 horas, o sujeito pagou, mostrou comprovante, debitou em conta e não é feito a ligação imediatamente. Então, às vezes a pessoa reclamando, aí vem uma ideia e apresento. A ideia é boa. Mas muitas das vezes, quando sai uma matéria, eu pego o meu assessor, fica aqui esperando abrir para a terça-feira ser o primeiro projeto. Não fiz isso 1, 2, 3, não, fiz muitas e muitas vezes. Então, às vezes tem uma matéria, tem uma coisa que a pessoa vai entrar com um projeto, a outra entrou antes, porque também teve o mesmo sentimento mesmo. Não, sem dúvida. Mas, senhor presidente, falando em projetos parecidos ou iguais, o nosso projeto coloca na pauta, nós vamos criar a delegacia para as pessoas deficientes físicas, que é meu e do senhor. Por favor. Está na próxima, salvo engano, na próxima semana. Obrigado, senhor presidente. Deputado Anderson. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, caros colegas. Rosenberg, acontece muito também das pessoas irem trazer as demandas, irem no seu gabinete, deixar a ideia, ir no outro, deixar a ideia, e acaba que, né, você produz. É isso aí. Mas, senhor presidente, queria chamar a atenção aqui a todos os nossos colegas. Não é de hoje que a gente vê a necessidade do governador de aparecer, né? Ele tem uma necessidade que é dele, né? Vocês acompanharam bem no carnaval, né? Ele pegou o dinheiro público, criou um teatrinho dentro de um camarote, pegou o dinheiro público, criou uma festa particular, né? E saiu dançando igual o bonecão no posto. Eu queria, inclusive, sugerir aos colegas que têm ligação com o governador para ele entrar numa aula de dança, porque aquilo ali foi ridículo. Agora, o que eu quero falar mesmo é o seguinte: ontem o governador, né, querendo aparecer mais uma vez, querendo questionar o governo federal, dizer que o governo federal está sucateando as nossas polícias federais, enfim, fazer a presepada que ele tem o hábito de fazer. Acredito que orientado a alguém, ele é uma marionete, ele deve ter alguém que orienta ele. Eu quero deixar bem claro o seguinte: existia um convênio da Receita Federal, tá, da ANTT, onde a Receita Federal pagava equipamentos para ficar na divisa do Estado, nas barreiras fiscais, e o próprio governo do Estado cancelou isso. Então não tem motivo para ele hoje estar reclamando, porque só se ele fez de forma premeditada, em enfraquecer as barreiras, enfraquecer os limites estaduais, para poder hoje estar questionando o governo federal. Governador, eu quero falar só uma coisa para você. Eu tenho uma avó de 94 anos e sempre me disse o seguinte: quer aparecer, bota uma melancia na cabeça, pô. Anuncio em segunda discussão, projeto de lei 4250/2018, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a cessão de imagens do sistema de monitoramento de vias públicas feitas por meio de câmeras de vídeo aos órgãos de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, na forma que menciona. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerra a discussão. A presente proposta recebeu 3 emendas e retorna às comissões. Primeira discussão, projeto de lei 788/2019, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que autoriza o Poder Executivo a implantar no município de Duque de Caxias o programa Segurança Presente. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela Juridicidade, Segurança Pública e Assuntos de Polícia, favorável. De Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, favorável. De Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável. Relatores, deputados Dr. Serginho, Bruno Dauari, Carlos Macedo e Márcio Canela. Em discussão,
Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira, retorne em segunda. É sobre a pauta, amigo? Não é sobre a pauta, mas é para dar um recado importante para o Parlamento, presidente. Uma atividade que realizamos hoje, reeditamos a Frente Parlamentar em defesa do cooperativismo junto com a CB-Sescop, que é o Sistema S das cooperativas a nível nacional. Há cooperativas educacionais, de habitação, agro, sucrocolheira, de transportes, enfim, de crédito, dos mais variados setores. Convidar os deputados dessa casa que assinem e participem da frente parlamentar. Tenho certeza que será muito frutífero para o Estado do Rio de Janeiro, o setor que mais vem crescendo em termos de empregabilidade, em termos de distribuição de renda no Estado do Rio de Janeiro. Todos estão convidados, presidente. Te agradeço. Obrigado. Senhor presidente, deputado Bruno. Eu, rapidamente aqui, sem querer polemizar, mas pegando o gancho aqui do que o deputado Anderson falou, eu confesso que eu já vi de tudo aqui nesse parlamento, né? Até o controle ideológico de certos parlamentares. Agora, é a primeira vez que eu vejo uma avaliação da dança de uma autoridade, né? É a primeira vez que eu vejo isso, mas eu sei que esse assunto aqui é um assunto muito pequeno para a gente tratar no parlamento, mas o que eu quero deixar registrado aqui é que se não fosse a iniciativa do governador Wilson Witzel e sua equipe em buscar na iniciativa privada 20 milhões para o Carnaval, o prefeito Crivella ia fazer do Carnaval do Rio o que queria fazer há muito tempo, acabar. Então é importante, né, que a gente venha para o plenário para debater assuntos importantes, assuntos que tenham o tamanho desse plenário, desse parlamento. Mas quando se trata aqui uma fiscalização na dança do governador, é importante dizer que aquelas escolas de samba saíram como saíram, graças ao planejamento e à organização do governo do Estado, porque se dependesse da Prefeitura Municipal do Rio, da gestão do prefeito Marcelo Crivella, o Carnaval do Rio não aconteceria. Então eu queria fazer esse registro e pedir para que esse parlamento, para que esse plenário possa tratar nas questões de ordem de assuntos do tamanho desse parlamento. Muito obrigado. Deputado Luiz Paulo, questão de ordem. Presidente, eu fui citado. Não. Vossa Excelência já falou pela ordem, não era para ter feito o que fez, porque toda vez que a gente deixa um pouquinho, aí faz um debate, cria uma polêmica. Mas eu fui citado, presidente. Senhor presidente. Deputado Luiz. Vou abrir mão de falar, eu tenho um expediente final e faço a intervenção no expediente final, pode deixar. Vossa Excelência vai falar, mas amanhã eu não vou mais conceder pela ordem para o senhor. Então, fique à vontade, pode falar que Vossa Excelência foi citado. Bruno, deputado Bruno Dauari. Ô, Bruno, sinceramente, eu fico feliz que você pensa da mesma forma que eu, porque o Carnaval, quem tem que pagar não é o governo do Estado, não é a Prefeitura, e na minha concepção, quem tem que pagar o Carnaval é sim a iniciativa privada. Agora, tem que pagar de forma decente, tem que pagar fazendo patrocínio e colocando dinheiro lá. Agora, pegar o dinheiro da população para fazer festa particular dentro do sambódromo, você vai me desculpar, Bruno, respeito a sua pessoa, mas a essa sua ideia eu discordo. Muito obrigado, presidente. Anuncio, projeto de lei 95/2019, de autoria do deputado Márcio Canela, que altera a lei 2.629, de 27 de setembro de 96, e a lei 7.686, de 12 de setembro de 2017, para dispor sobre a exibição dos valores de combustíveis comercializados nos postos, bem como os percentuais de diferença de preço entre eles, na forma que menciona. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, Defesa do Consumidor favorável, de Economia, Indústria e Comércio favorável. Relatores, deputado Max Lemos, Marcelo Cabeleireiro e Chicão Bulhões. Questão de ordem. A gente foi contrário da economia, senhor presidente. Contrário? Perdão, está contrário. Em discussão. Para discutir. Para discutir, o deputado Chicão Bulhões. Breves considerações apenas, senhor presidente, para chamar a atenção, porque nós tivemos um debate longo na Comissão de Economia justamente sobre esse tema e que a gente entendeu a nobre intenção do deputado em relação aos preços, mas que a gente entendeu também que não seria necessário, seria uma burocracia excessiva colocar uma comparação da diferença de preços
mudando a forma como esses preços da gasolina já estão expostos hoje nos postos de gasolina. A gente entende que hoje já está muito claro para o consumidor se o etanol está mais caro que a gasolina, se o gás está mais caro que a gasolina e o etanol. E que a gente entende que, então, não haveria essa necessidade extra da gente colocar uma obrigação de se mudar o display para essa questão dos combustíveis. Então, por isso, o parecer na comissão, aprovado pelos demais deputados, foi no sentido contrário lá na Comissão de Economia. Obrigado. Questão de ordem. Deputado Luiz Paulo, sobre a matéria. Sobre a matéria. Deputado Chicão Bulhões, eu li e reli diversas vezes o projeto. A redação é incompreensível. Aí fui querer buscar qual era a intenção do autor. A intenção do autor não é simplesmente definir em quadro os preços dos combustíveis, até porque isso já é colocado. Gasolina, etanol, GNV. A intenção do autor é esclarecer o consumidor se naqueles preços o que é melhor de utilizar. Porque, imaginemos, se a gasolina tiver R$ 5,00 o litro, a relação de potência entre o etanol e a gasolina, o etanol é 70% menor. Então, se o etanol for R$ 3,49, é vantagem botar o etanol, porque 70% de 5 dá 3,50. Se tiver 3,55, não é vantagem. O mesmo raciocínio teria que ser em relação ao GNV. Fazer a correlação de potência, de calorífica, e também aí que esclarecia, e não simplesmente o preço. O eleitor, o cidadão chega lá, a diferença é 80% de um para o outro, e aí? O etanol é mais barato. Mas ele já está vendo que é mais barato. Bota o etanol, se a diferença é 80, ele está perdendo dinheiro, não está ganhando. Então, a redação desse artigo é que não está, no meu entendimento, coerente com a intenção do autor. Por isso que eu deixei para apresentar a emenda em segunda discussão, para ver se a gente consegue transformar isso, e porque eu também não tinha na mão na hora o preço do GNV. E porque o GNV também você paga por metro cúbico. Então tem que dividir por 1.000 para transformar por litro, né? E também tenho que saber a relação de poder calorífico que eu não tinha na hora. Então precisa fazer uma pesquisa para tentar mudar essa redação, porque, no meu entendimento, é essa a intenção. Deputado Márcio Gualberto. Senhor presidente, foi protocolado um ofício pedindo a mudança da liderança do partido. Mas eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que aguardasse um pouco, porque nós ainda estamos dentro de um prazo recursal. Então, peço que Vossa Excelência possa olhar para isso nesse momento. Mas recursal para quê e de quê? Em relação à liderança, sim ou não? Sim. Ou é em relação à expulsão? Os dois. Em relação à expulsão, eu já autorizei a mesa a enviar para o procurador. Então ele vai lá, vai dar um parecer para que a gente possa ver se está tudo correto, porque às vezes o sujeito pode fazer de qualquer forma e o partido tem que ser ouvido, tem que ter ata. Eu não estou falando da questão em si. E Vossa Excelência poderá falar comigo após o plenário, porque aí são duas questões. Tem as expulsões e tem a questão da liderança. A questão da liderança, o partido tem autonomia para fazer o que for. Tá? Então, precisa saber qual é a questão de ordem em relação à liderança. No que diz respeito à liderança, nós ainda estamos dentro de um prazo recursal. Então, nós precisamos... Mas liderança, quem tem mais assinatura é o líder. Recursal... Tá ok? Falamos daqui a pouco. Anuncio
Então, não havendo quem queira discutir, projeto 9519, o presidente propõe recebeu 2 emendas e retorna às comissões. Anuncio, projeto de lei 121/2019, de autoria do deputado Zaca, retirado a pedido do autor. Eu hoje, no momento de confeccionar a pauta para a próxima semana, tem muitos projetos que saem. Então, eu já combinei que o projeto que sai 2 vezes de pauta, ele vai para as comissões. Então, vai ser prejudicado o pedido de inclusão ou de urgência. Entrou aqui em pauta, foi pedido, entrou em pauta, o autor pede para retirar uma vez, aí volta daqui 2, 3, 5, 6 semanas. Ele pede de novo, nós vamos dar sequência, ele vai tramitar na comissão, ok? Combinado assim com a autorização do plenário? Seus que aprovam, eles não estão aprovados. Anuncio, projeto de lei 1250 de 2019, de autoria do deputado Coronel Salema, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual do Bombeiro Civil. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela Juridicidade, Defesa Civil favorável. Relatores, deputado Carlos Mink e Rosenberg Reis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira, retorna em segunda discussão. Em discussão única, projeto de resolução 347/2019, da autoria dos deputados Franciane Mota e Vandro Família, que concede o título de cidadão honorário do Estado do Rio de Janeiro ao senhor João Marcos Morra, parecido da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator deputado Márcio Canela. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai a promulgação com voto pela abstenção da bancada do Novo. Projeto de resolução 348/2019, de autoria do deputado Sérgio Loubach, concede medalha a Tiradentes, respectivo diploma, ao senhor Paulo Terbach Lengluber. Parece da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator deputado Márcio Canela. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a promulgação. Indicação legislativa número 156/2019, de autoria do deputado Carlos Macedo, solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Wilson José Witson, o envio de mensagem dispondo sobre a implantação de um polo do programa Academia da Saúde no município de Macaé, Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Indicações Legislativas favorável, relator deputado Felipe Paubel. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a publicação. Indicação Legislativa 229/2019, de autoria do deputado Tiago Pampolha, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Wilson Witson, o envio de mensagem dispondo sobre a criação e implantação de um colégio da Polícia Militar no Estado do Rio de Janeiro, no município Engenheiro Paulo de Fronten. Parecer da Comissão de Indicações Legislativas favorável, relator deputado Felipe Paubel. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a publicação. Voto contrário, presidente. Voto contrário. Voto contrário, deputado Valdé Carneiro. Bancada do pessoal, senhor presidente. E a bancada do pessoal. Deputado Paubel. Presidente, gostaria de fazer um registro da presença do capitão Diogo, capitão esse lotado no 25º Batalhão em Cabo Frio, e que por exercer a sua função com maestria, sofreu uma tentativa de execução, vem sofrendo ameaças, e hoje a cabeça do capitão e de diversos policiais que exercem essa função com afinco está sendo colocada a prêmio. Eu vim aqui pedir às autoridades competentes que tomem medidas cabíveis, olhando para a região de Cabo Frio. Já tivemos 2 policiais executados em menos de um mês, e hoje o Comando Vermelho, essa facção criminosa, colocou a cabeça a prêmio dos policiais daquela região. Peço aqui ao secretário da Polícia Militar, ao secretário da Polícia Civil, que olhem com carinho para essa região. Região essa que dominava o turismo, e hoje o que domina aquela população é o medo. É o medo. E ontem eu publiquei em minhas redes sociais um vídeo onde um MC, que se diz MC, na verdade é um bandido travestido de MC Pose, convoca a população de uma favela em Cabo Frio para comemorar 13 anos do Comando Vermelho. Esse mesmo MC eu já denunciei ao Ministério Público, à Polícia Civil, e continua influenciando
a violência continue influenciando com que essas facções criminosas tomem o território de bem. Fica aqui o meu apelo às autoridades competentes e que olhem para aqueles bons policiais do 25º Batalhão e dê condições de trabalho para eles, presidente. Deputado Poubel, semana que antecedeu o Carnaval, eu recebi de deputados e de pessoas que moram na região dos lagos, ameaças, inclusive a deputados. Sim. Eu fiz encaminhar ao secretário da Segurança, perdão, ao secretário da Polícia Militar, conversei com ele e já fiz chegar, né? Eu tenho notícias, inclusive deputados estão sendo ameaçados em Cabo Frio. Todos os deputados que defendem a segurança pública estão sendo ameaçados, principalmente naquela região. E o capitão Diogo, por existir a função com muita maestria, com muita excelência, vem sofrendo. Já teve que trocar até a família de localidade, porque eles falam da família dela e isso dito pela inteligência. Então, presidente, vamos fazer um apelo, peço aos colegas parlamentares, estamos tratando de vidas do policial, vidas dos familiares. Os policiais do GAT, presidente, estão pedindo para sair do GAT, com medo dos seus familiares sofrerem essa repressão dos bandidos. Não podemos deixar o poder paralelo tomar conta do Estado. É o que está acontecendo naquela região. O poder paralelo está mandando no Estado. Deputada Mônica. Presidente, boa tarde, deputados e deputadas. Presidente, pedir a essa casa que nós possamos exercer um pouco mais de pressão em relação ao envio a essa casa de mensagem do governo sobre o piso regional. Já estamos entramos no terceiro mês, hoje já 4 de março, e é importante que a gente tenha tempo para discutir essa questão tão importante. A gente sabe que na segunda-feira a categoria se reuniu com o secretário de Trabalho, a gente apela para o deputado Márcio Pacheco, líder do governo nessa casa, aos deputados que são base do governo, porque é importante, deputada Alana, que a gente possa ter tempo para discutir o piso regional. O CETERJ, que é o Conselho Estadual do Trabalho, vem discutindo, tanto as representações patronais, quanto as sindicais, as categorias de servidores, categorias de trabalhadores e trabalhadoras, vem discutindo, há uma ansiedade nesse sentido. Então, presidente, pedir a Vossa Excelência, aos demais deputados, que a gente possa exercer um pouco mais de pressão, porque a gente precisa de tempo para discutir isso, para que as nossas assessorias, para que os deputados e deputadas possam se debruçar. E uma última questão extremamente importante que a gente vem discutindo, deputada Alana, que é a questão da inserção no debate do piso dos jovens aprendizes, né? Tem sido uma discussão importante, feita com o Ministério Público do Trabalho, com a Defensoria Pública, com as representações das juventudes, deputado Valdec. Então é importante que a gente tenha tempo para se debruçar, Vossa Excelência, que vem também discutindo com a categoria da educação, deputado Flávio Serafini, enfim. Então, mais uma vez, chamar a atenção, entramos no terceiro mês, dia 4 de março, deputada Marta Rocha, e não temos a mensagem do governo, não estou vendo o deputado Márcio Pacheco por aqui, então pedir que ele nos auxilie nesse processo de agilizar o envio a essa casa da mensagem do governo. Muito obrigada, presidente. Deputada Mônica, vamos falar com a liderança do governo, porque a mensagem é do Executivo. Podemos pedir, fazer pressão, mas a iniciativa é do Executivo. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei 2919, da autoria dos deputados Dr. Serginho e Max Lemos, institui assessoria jurídica, bem como uma defesa técnica para integrantes da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro Militar, do DEGAS e dos agentes penitenciários do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado, em processos administrativos e judiciais que venham a responder no exercício de suas funções. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emendas. Concluído por substitutivo de servidores públicos favorável, de segurança pública e assunto de polícia, favorável ao substitutivo da CCJ. Defesa Civil, favorável. De Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável. Relatores, deputado Max Lemos, Bruno Dauari, delegado Carlos Augusto, Bruno Dauari e Márcio Canela. Senhor presidente, eu queria fazer um pedido. Pendendo de pareceres das comissões. Comissão de Constituição e Justiça, Servidores Públicos, Segurança Pública, Assunto de Polícia, Defesa Civil, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, às emendas de plenário. Questão de ordem do deputado Max, ou um dos autores. Eu gostaria de pedir para retirar de pauta, senhor presidente, para fazer uma correção de acordo com a lei. Tem uma ponta de lei de inconstitucionalidade, só para a gente corrigir. Obrigado. A presidência defere pedido de Vossa Excelência e vai para o caso que eu falei há pouco.
Projeto de Lei 23619, de autoria do deputado delegado Carlos Augusto, que autoriza a cessão dos distintivos aos servidores das carreiras de segurança pública, previsto no artigo 139 da Constituição Estadual, após aposentadoria ou transferência para inatividade. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emendas. Servidores públicos favorável com as emendas da CCJ. Segurança Pública e Assuntos de Polícia favorável com as emendas da CCJ. De Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável com as emendas da CCJ. Relatores, deputado Rodrigo Bacelar, Bruno Dauari, Coronel Salema e Márcio Canela. Pendente de parecer da Comissão de Constituição e Justiça, de Servidores Públicos, Segurança Pública e Assuntos de Polícia, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, às emendas de plenário. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão. Na verdade, vamos à coleta dos pareceres. Pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, o parecer ele é favorável às emendas 2 e 5, contrário às demais emendas. Favorável às emendas 2 e 5, contrário às demais. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Bruno Dauari. Sigo o parecer da CCJ, senhor presidente. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputado delegado Carlos Augusto. Deputado Carlos Augusto. Deputado Coronel Salema. Deputado Coronel Salema. Deputado Márcio Canela. Deputado Alexandre Freitas. Com a CCJ. Márcio Canela, ok. Com a CCJ. Pela Comissão de Orçamento também. Por favor, deputado. Qual o projeto? Projeto é o 236 de 19. Acompanha a CCJ. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça favorável com emendas. Senhores que aprovam isso, como estão aprovados. Em votação, o parecer da CCJ em relação às emendas de plenários, favoráveis a 2 e 5 e contrárias às demais. Senhores que aprovam isso, como estão aprovados. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a redação do vencido. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão. Voto contrário da bancada do PSOL. Com voto contrário pela bancada do PSOL. Minha também, meu também. E Valdeir Carneiro. Renan Ferreirinha e deputada enfermeira Rejane. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 988 de 2019, da autoria do deputado Renato Zaca, Márcio Pacheco, Rosenberg Reis, Chicão Bulhões, Bebeto, Luiz Paulo, Marta Rocha, João Peixoto, Giovanni Ratinho, Subtenente Bernardo, Alexandre Freitas, Anderson Moraes, Bruno Dauari, Chico Machado, Daniel Librelon, delegado Carlos Augusto, Carlos Caiado, Fábio Silva, Franciane Mota, Gil Viana, Gustavo Schmidt, Jorge Felipe Neto, Lucinha, Marcelo Cabeleireiro, Márcio Canela, Márcio Galberto, Marcos Miller, Max Lemos, Renato Cozzolino, Rodrigo Amorim, Tia Ju, Valdo Ceasa, Vando Família, Sérgio Loubach e Sérgio Fernandes, que dispõe sobre a data limite para pagamento do valor de referente ao regimento adicional de serviços RAIS aos agentes de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Pendendo de pareceres das comissões de segurança pública, assuntos de polícia, servidores públicos de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Deputado Carlos Augusto. Deputado Carlos Augusto. Também da CCJ, não, senhor presidente? Ou não? CCJ, foi falado. Senhor presidente,
Deixa eu dar uma informação aqui. E aí eu vou dar 48 horas. Tem a CPI para que a gente possa instalar a CPI da metrô da linha 4. Tem que ser resguardada a proporcionalidade. Então, os líderes têm até a próxima quinta-feira, 17 horas, para indicarem os seus membros na comissão, quem o ainda não fez. Que a gente precisa respeitar a proporcionalidade. Então, estou dando um prazo até amanhã, às 17 horas. E aí sim, ao final, se não tiver a indicação, a gente vai tentar respeitar a proporcionalidade dos que já foram indicados. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado... Agora aqui o perigo é quem não é autor. Deputado Carlos Mink pode dar o parecer, senhor presidente. Vossa Excelência é autor? Eu não sou. Deputado Carlos Mink, pela Comissão de Constituição e Justiça. Senhor presidente, salvo emendas que serão apresentadas, a gente está em primeira discussão, nosso parecer é pela constitucionalidade. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia. Acho que aqui todos são. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Rosenberg Reis está no plenário? Não? Sempre, senhor presidente. Pelo que eu estou lendo aqui, Vossa Excelência não é um dos autores dessa matéria, sim? Tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 988 de 19. Seria bom o senhor me incluir, senhor presidente. Tem que colher. Até porque eu não quero... Então, eu não incluo ninguém. Vê quem foi o autor intelectual da proposta, que aí eu vou designar relator especial. Doutor Zaca. Doutor Zaca, tem que conceder a coautoria a Vossa Excelência. Fala aqui, Zaca. Fala aqui, Zaca. O Zaca vetou, presidente. Está vetado. Está vetado? Então Vossa Excelência poderá dar o parecer. Eu vou... Vossa Excelência é coautor também? Coautor também. Então eu designo o relator especial, o deputado Carlos Mink. Senhor presidente, o relatório é favorável. Deputado Eliomar é um dos autores, não? Pela Comissão de Servidores Públicos. Você é autor, Bruno. Esse é o projeto. Deputado Eliomar, Vossa Excelência, salvo engano, não é coautor do projeto, então poderá dar parecer pela Comissão de Servidores Públicos. Favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Orçamento. Eu vou designar relator especial o deputado Eliomar. No mesmo projeto, pela Comissão de Orçamento. Favorável, senhor presidente. Não, Vossa Excelência é autor, não poderá dar. Senhor presidente, só pela ordem que eu sou vice-presidente da Comissão de Servidores e não sou coautor do projeto. Mas designação do deputado Eliomar me orgulha também. O parecer do deputado me contempla. Eu já chamei ele para dar o parecer. Não, então, mas eu sou o vice-presidente, como eu não sou coautor. Não, a presidência que indica. Eu já indiquei o deputado Eliomar com ele. Não é na Comissão de Orçamento, presidente. Já passou a Comissão de Servidores. Só estou chamando a atenção de Vossa Excelência. Comissão de Orçamento, mas eu estou designando ele de novo o relator especial. Vossa Excelência pegou uma carona na minha fala. Faz média, faço eu, né, deputado Eliomar? Favorável, senhor presidente. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado em primeira, retorne em segunda. Projeto de lei 1222 de 19, da autoria do deputado Anderson Moraes, que inclui no anexo a consolidação de datas comemorativas do Estado do Rio de Janeiro, o dia do contador a ser comemorado anualmente, dia 22 de setembro, pendendo de pareceres da Comissão de Constituição e Justiça. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco.
Senhor presidente, parecer é pela constitucionalidade com emenda. A emenda modificativa modifique-se a emenda do projeto de lei 1222 de 2019, que passa a vigorar com a seguinte redação. Altera a lei 5645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia do Contador a ser comemorado anualmente no dia 22 de setembro. É porque, na verdade, como você está incluindo o anexo de consolidação, você está alterando... Com o parecer emitido... Para alterar a lei, o ideal é que você comece com esse enunciado. Altera a lei... Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, parecer da Comissão de Constituição e Justiça com a emenda modificativa. Senhores que aprovam, beleza, como estão aprovados. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Projeto de lei 1219 de 19, da autoria do deputado André Siciliano, que dispõe sobre o tombamento por interesse histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro, da área que menciona. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade. Relator deputado Carlos Mink. Pendente de pareceres da Comissão de Cultura, Assuntos Municipais, Desenvolvimento Regional, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Cultura, deputado Eliomar Coelho. Não posso. Sou autor. Coautor. Sou coautor. Então, a presidência chama a atenção de Vossa Excelência. O senhor não foi lá assinar, porque não está publicado o nome de Vossa Excelência. Mas não, sem prejuízo disso. Eu fui assinar. Assinei. Foi. Assinei. Deputado Luiz Paulo. Está publicado, inclusive, com o meu nome. Senhor, então, perdão. Deputado Luiz Paulo. No mérito favorável. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Deputado deputado Carlos Macedo no plenário. Acompanha a CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canela. Com a CCJ. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo que queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira, retorna em segunda discussão para a declaração de voto. Um dos autores, o deputado Eliomar Coelho. Bom, primeiro eu queria agradecer a Vossa Excelência, que é o verdadeiro autor deste projeto. Eu solicitei a minha participação como coautoria, porque, primeiro, esta área, aquele buraco do lume famoso, praça hoje, Mário Lago, e que recebe essa denominação através de uma lei cujo projeto é de minha autoria, quando eu era vereador da cidade do Rio de Janeiro ainda. E eu vejo a importância do tombamento, porque aquele pedaço da cidade do Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, funciona como um verdadeiro pulmão. É um espaço, inclusive, onde as pessoas fazem, assim como a Cinelândia, é um espaço cívico para as manifestações que têm acontecido nesta cidade, principalmente de natureza política. Ali também é o espaço que está começando a adquirir essa condição. Então, ali hoje, por exemplo, nós consideramos como se fosse uma verdadeira ouvidoria a céu aberto. Quer dizer, onde todos possam chegar, fazer as suas manifestações e emitir suas opiniões, e realmente louvado a iniciativa de Vossa Excelência e, mais uma vez, o agradecimento. Inspirado na iniciativa de Vossa Excelência. Troca de gentilezas, é isso aí.
Então, muito obrigado, eram essas considerações. Deputada Renata, por favor. Senhor presidente, só parabenizá-lo pelo excelente projeto. Afinal de contas, quando falamos dessa praça, desse largo, é super importante a ocupação, não só política, mas de lazer também. Qualquer um que passa ali nessa praça, nesse largo, vê o quanto que é cheio de vida, né? Os trabalhadores e trabalhadoras desse ponto do centro da cidade utilizam aquele espaço, inclusive, para jogo de futebol, né? Eu acho que poucos espaços aqui no centro do Rio de Janeiro têm essa vida como a Praça Mário Lago. Ali eles saem na hora do almoço e nesse tempo que deveria resguardar ali o almoço, esses trabalhadores, muitos deles da construção civil, utilizam o espaço para jogar futebol. E nós utilizamos muito esse espaço também enquanto PSOL, enquanto pessoas que utilizamos a rua como lugar fundamental para o nosso contato com o público, para a prestação de contas dos nossos mandatos aqui dentro dessa Casa Legislativa, utilizamos para ter uma relação direta com a população do Estado do Rio de Janeiro, que circula esse ponto tão importante da cidade. Então, senhor presidente, agradecer a iniciativa, porque considero aquele um espaço interessantíssimo do ponto de vista da ocupação das praças, mas também se revelando como um espaço ativo de debate político. Muito obrigada. Ok. Nada mais a tratar na ordem do dia antes de encerrarmos. Presidente, uma questão de a ordem do dia. Questão de ordem, deputado Loubach. Questão de ordem de extrema importância. Hoje, dia 4 de março, completa 43 anos, a minha amada, a minha amante, a minha esposa, o meu tudo, Natasha Sofia Gomes Loubach. E temos uma filha, fruto do nosso casamento. Sou casado com ela há 22 anos. A minha filha tem 15 anos. E há 14 anos atrás, senhor presidente, apareceu um carcinoma infiltrante ductal de grau 4 na mama da minha esposa. Chegou a 13 centímetros. E eu me lembro quando ela virou para o médico e falou: doutor, eu vou ver a minha filha fazer 15 anos, vou ver a minha filha casar e vou ver meus netos. É uma guerreira e é um exemplo não, um estímulo a todas as mulheres. Mulheres, vocês podem ser o que vocês quiserem. Minha amada, te amo muito. Parabéns, parabéns, meu irmão, parabéns mesmo. Então, vamos às votações das inclusões. Requer a inclusão na ordem do dia, projeto de lei 10.7719, deputada Rosane Félix. Senhores que aprovam isso como estão, aprovada. Viu, deputada? Os últimos serão os primeiros. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 11.98/19, deputada Rosane Félix. Senhores que aprovam isso como estão, aprovada. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 450/19, deputado Alexandre Freitas. Senhores que aprovam isso como estão, aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia projeto de lei 495/2019, deputado Alexandre Freitas. Senhores que aprovam isso como estão, aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 797/19, deputado André Siciliano. Senhores que aprovam isso como estão, aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 3877/2018, deputada enfermeira Rejane. Senhores que aprovam isso como estão, aprovado. Quero chamar a atenção do plenário. Na verdade, esse projeto, os autores são Eliomar Coelho, Flávio Serafini, Marcelo Freixo, Anderson Nogueira, Zeidan e enfermeira Rejane. Então, ela vai assinar mais de 2, porque ela está assinando projetos para a sessão especial da próxima semana. A ordem do dia temática, melhor dizendo. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 1909/16, deputada enfermeira Rejane. Senhores que aprovam isso como estão, aprovados. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 1292/19, deputada enfermeira Rejane. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 1554/19, deputada enfermeira Rejane. Senhores que aprovam isso como estão, aprovados. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 1605/19, deputada enfermeira Rejane. Senhores que aprovam isso como estão, aprovados. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 1608/19, deputada enfermeira Rejane. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 1604/19, deputada enfermeira Rejane. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 1594/19, deputada enfermeira Rejane. Senhores que aprovam,
permaneçam como estão, aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 979, de 19, deputada enfermeira Regiane. Senhores que aprovam isso, como estão, aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia projeto de lei número 3371, enfermeira Regiane. Senhores que aprovam isso, como estão, aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 3367, de 17, deputada enfermeira Regiane. Senhores que aprovam isso, como estão, aprovado. Vamos emendar, né, Mink? Vossa Excelência já ganhou um tratamento de saúde gratuito aqui por 5 meses. É porque agora é do Valdec, né? Está encerrada a inclusão. Nós precisamos. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 1796-19, deputado André Siciliano. Os senhores que aprovam isso, como estão, aprovados. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 927-19, deputado Valdec Carneiro. Os senhores que aprovam isso, como estão, aprovados. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 922-19, deputado Valdec Carneiro. Os senhores que aprovam isso, como estão, aprovados. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia. Está encerrada a ordem do dia. Passa-se ao expediente final. Primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, na ordem do dia, houve aqui uma série de contraditórios entre o deputado Anderson e o deputado Bruno Dauari sobre a questão do financiamento do Carnaval. E eu disse que eu ia falar sobre o assunto no expediente final, que é o local adequado. Por que, deputado Eliomar? Antes do Carnaval, às vésperas, nós tivemos uma grande movimentação, porque o governador se reuniu com o senhor Juan, ex-secretário de Cultura, hoje, lá no gabinete do governador, cuidando de eventos especiais, e anunciaram que a Refit ia dar 20 milhões de reais à Liesa para o patrocínio do Carnaval. E, concomitantemente, foi publicado um decreto que subtendia que, a posteriori, poderia haver compensação do Fundo Estadual de Cultura. E eu estava acompanhando isso muito de perto. Quanto ao decreto, ele já foi cancelado. A secretária de Cultura entrou em contato conosco e informou que aquele decreto visava o patrocínio da Light e que depois do Carnaval ele seria revogado. E o foi. E o patrocínio da Refit de 20 milhões de reais foi direto para a Liesa, sem ter nada a ver com o Fundo Estadual de Cultura. Mas eu queria esclarecer quem é a Refit, porque parece uma sigla. A Refit é um outro nome fantasia da ex-refinaria de Manguinhos, cujo proprietário é o senhor Ricardo Magro, o segundo maior devedor da dívida ativa do Estado, que opera as suas empresas de Miami, porque se entrar no Brasil, a Polícia Federal possivelmente o levará aos costumes.
Esta empresa, de muito, se aproximou do governo do Estado, via alguém poderoso, que eu ainda não sei quem seja, desconfio. E hoje frequenta as antessalas do governo. E uma empresa sonegadora, sonegação na casa dos bilhões, doar de mão beijada 20 milhões para a Aliesa, é no mínimo estranho, como também é no mínimo estranho ela ter feito esse acordo com o governo do Estado. Esta mesma Refit, que hoje patrocinou muitos outros anúncios relativos à festa momesca, e muitos deles em companhia de outra grande sonegadora, chamada Itaipava, ambas com grandes problemas também com a própria justiça. Então, quando se falou aqui a parceria com a iniciativa privada, é necessário que se diga que iniciativa privada é essa. Tem que dar nome e sobrenome. Eu aconselhei no dia de ontem, deputado Chicão Bulhões, que todos aqui vissem o filme Lavanderia, com a Meryl Streep. Este filme, que trata da Mossack Fonseca, lá no Panamá, e deputado Flávio Serafim. Trata também de Delaware, onde está situado aquele acordo espúrio do Rio Previdência. Mostra o que é uma lavanderia internacional. Quantos bilhões vem de ilusão fiscal e quantas milhares de pessoas são lesadas. Esse mundo sórdido, hipócrita, que está atrás da movimentação de grandes capitais. Então, é necessário, quando falarmos de empresas privadas, precisa dar nome e sobrenome. Até porque lá, se Vossa Excelência ver o filme Lavanderia, as empresas têm nome e sobrenome. Então, estou chamando a atenção, né, porque ficamos no Carnaval absolutamente atentos a isso tudo, porque queríamos, no mínimo, que o Fundo da Cultura não entrasse nessa questão. E ele foi finalmente preservado. Mas um governo que chega como uma estampa de arautos da moralidade, estão seguindo caminhos, no mínimo, não confiáveis, deputado Eliomar, não confiáveis. Eu fico muito surpreendido que os maiores patrocínios nesse carnaval tenham derivado novamente da Itaipava e da Refit. E estou trazendo isso porque foi objeto de discussão aqui em plenário, fora de hora, porque isso é tema para ser discutido, sim, aqui no expediente final. Queria então clarear, botar um pouco de luz sobre essa questão. Muito obrigado. Estou encerrando, minha presidente.
próximo orador inscrito, o deputado Valdec Carneiro. Deputada Franciane Mota, que preside este expediente final, senhoras deputadas, senhores deputados, cidadãs e cidadãos nas galerias do plenário Barbosa Lima Sobrinho, cidadãs e cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, que nos seguem pelas redes sociais, imprensa, trabalhadoras, trabalhadores, colegas aqui da Alerj. Deputada Franciane Mota, eu quero aproveitar meu tempo hoje aqui na tribuna para discorrer sobre dois temas. O primeiro deles, dá sequência, de certa forma, ao debate que fiz desta tribuna recentemente, quando votamos aquele decreto legislativo que revogou o decreto do governador Witzel sobre a sua proposta de benefícios fiscais para as termoelétricas, quando eu fiz menção a um debate que travei em audiência pública, presidindo a audiência pública da Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Naval, com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Lucas Tristão. O secretário, naquela ocasião, se manifestou de modo depreciativo e também revelando desconhecimento em relação ao setor da indústria naval no Rio de Janeiro, que já teve, como sabemos, momentos de grande relevância para a economia do Estado e do Brasil, como Vossa Excelência sabe e conhece. Na primeira metade do século passado, até os anos 60 e 70, o Rio de Janeiro chegou a ser a segunda maior indústria de construção naval do mundo. O deputado Flávio Serafini, que é de Niterói, também conhece o tema. Nos anos 80 e 90, esse setor sofreu um duro baque em função de políticas de investimentos da Petrobras que privilegiavam, ou melhor, que privilegiaram a aquisição de embarcações, de sondas perfuratrizes, plataformas de apoio, enfim, à indústria naval estrangeira. Durante quase 20 anos, países como Singapura, países como a China, países como Filipinas, com a própria Noruega no norte da Europa, foram os principais, Coreia, foram os principais contemplados pelos investimentos da Petrobras na aquisição de embarcações e de maquinário para o setor naval. E aí a indústria naval, não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil, tocou o fundo do poço. Nos anos 2000, no início dos anos 2000, esse setor voltou a crescer, e voltou a crescer muito, com a chamada política de conteúdo local, que fez com que a Petrobras passasse a adquirir algo em torno de 2/3 das suas encomendas à indústria naval brasileira, que chegou ao seu ápice com quase 100 mil empregos formais diretamente na cadeia da indústria naval, sem falar nas cadeias conexas. Ora, dos últimos 4 anos, essa indústria naval voltou a sofrer um novo baque, um baque profundo. O Rio de Janeiro, só o Rio de Janeiro perdeu algo em torno de 40 mil empregos formais nesse campo, principalmente em regiões como Niterói, São Gonçalo, Angra dos Reis e adjacências. Ora, agora o Rio de Janeiro, cuja administração estadual, governo Witzel e secretário Lucas Tristão, parecem desconhecer essa história, o nosso potencial, e continuam depreciando a indústria naval, sofre um novo baque. E que baque é esse? A Marinha, que aliás é importante player do setor, a indústria naval brasileira tem duas origens muito marcantes. Investimentos privados na Ponta da Areia em Niterói, capitaneados pioneiramente pelo Barão de Mauá, e o Arsenal de Marinha no Rio de Janeiro. É daí que começa a estruturação e depois esses dois momentos de pujança,
sendo que o segundo momento de pujança é com o concurso direto da Petrobras, principal cliente do setor no Brasil. Ora, a Marinha, que é um player importante, que esteve conosco em audiência pública, com especialistas, engenheiros navais, quadros qualificadíssimos, acabou de anunciar que a aquisição de 4 embarcações que seria feita ao estaleiro Aliança de Niterói, vai ser feita sim ao estaleiro Aliança, porém em Santa Catarina, né? Isso é muito grave. Nós estamos falando de 4 fragatas da chamada classe Tamandaré, que representam investimentos de mais de 9 bilhões de reais, gerando cerca de 2.000 empregos diretos, com expectativa de que a construção dessas embarcações sejam entregues, a metade delas, 2, em 2024 e a outra metade em 2028. Portanto, nós estamos falando de cerca de 8 anos de empregos assegurados para 2.000 trabalhadores e trabalhadoras, com investimentos da ordem de mais de 9 bilhões de reais. Então, isso eu acho que, por um lado, significa que o governo do Estado não disputa esse setor, não aposta mais nesse setor, não quer mais fazer gestões, tratativas, movimentações para atrair esses investimentos para o Rio de Janeiro. É a Marinha que está sediada aqui, é o nosso arsenal de Marinha. E, ao mesmo tempo, deputada Renata Souza, é uma força militar. O presidente Bolsonaro é do Rio de Janeiro, anuncia como um fanfarrão, e além de despreparado, como um fanfarrão que é, prioridade para o Rio de Janeiro. Cadê o presidente capitão reformado, que anunciou investimentos robustos das Forças Armadas no Rio de Janeiro? Por que foi parar em Itajaí? Por que vão parar em Itajaí esses investimentos? Então, eu queria relatar, eu que presido a Frente Parlamentar da Indústria Naval, nesse momento, o deputado Renan Ferreirinha, que está aqui o tempo todo na casa, saiu para um atendimento, aqui dentro da casa ainda, que preside a Comissão de Economia, da qual eu sou membro. É muito sério, é muito grave essa notícia da perda de investimentos que já tinham sido anunciados pela Marinha no Rio de Janeiro. A gente tem que tentar entender o que aconteceu, mas certamente tem esses 2 elementos. Primeiro, a fanfarronice do presidente da República, que em nada defende investimentos no Rio de Janeiro, nem na área militar, e o governo do Estado, o governo Witzel, e o seu parceiro preferencial, Lucas Tristão, que entendem que o Rio de Janeiro, no máximo, tem vocação para fazer reparos navais. Olha que absurdo, todo esse parque instalado no Rio de Janeiro, estaleiros de grandes proporções, aqui pertinho da gente. Então, eu quero fazer esse relato aqui, e nós vamos tentar saber, vou tentar me dirigir ao comandante da Marinha, né, que tem autonomia para decidir os investimentos que vai fazer, mas por que o Rio de Janeiro foi preterido, por que houve um desvirtuamento desses investimentos já anunciados no Rio de Janeiro e que agora vão parar em Santa Catarina. O segundo tema que quero desenvolver é um breve relato. Hoje, a Comissão de Educação, presidida pelo Flávio Serafini, aqui presente, retomamos os trabalhos. Na verdade, retomamos as audiências, os trabalhos já tinham sido retomados. Retomamos as audiências públicas. E o tema da audiência de hoje girou em torno do balanço do Conselho Estadual de Educação. O Conselho Estadual de Educação é o órgão normativo do Sistema Estadual de Ensino do Rio de Janeiro. As normativas do Conselho Estadual de Educação alcançam as instituições de ensino superior estaduais e as escolas particulares e públicas de ensino fundamental e de ensino médio. Portanto, é um leque enorme de instituições de ensino que estão sob o guarda-chuva deliberativo, digamos assim, do Conselho Estadual de Educação. Entretanto, o que eu quero ressaltar aqui, entre vários aspectos que apareceram na audiência, é que o Conselho Estadual de Educação vive uma situação de indigência institucional. É uma vergonha que um estado como o Rio de Janeiro, outrora tido e havido como um estado de vanguarda, permita que o Conselho Estadual de Educação seja tratado desta forma. Não há recursos para nada, para o seu funcionamento cotidiano, para o seu custeio cotidiano.
Conselho Estadual de Educação vive de favores, para não falar de goteiras em suas dependências, para não falar que não há um veículo para que conselheiros e os técnicos que assessoram o Conselho façam as diligências na ponta, que são eles que autorizam funcionamento de escola, são eles que autorizam fechamento de escola, ou seja, é um absurdo. E enquanto isso, enquanto o governo Witzel segue na toada de governos anteriores, isso não começou com o governo Witzel, eu não quero ser injusto, o governo Witzel continua o processo de sucateamento e depreciação do Conselho Estadual de Educação, isso não mudou. Agora, o que mudou, vou concluir, é que o governo Witzel continua abandonando a própria sorte do Conselho Estadual de Educação, mas quer interferir nos mandatos. Isso ele quer tirar conselheiro em pleno exercício de mandato para botar outras pessoas, quer pressionar a vice-presidente do Conselho Estadual de Educação para se exonerar, para botar uma outra pessoa. Para isso ele quer interferir no Conselho Estadual de Educação, mas para prover os recursos elementares para o funcionamento desse órgão tão importante para a formulação das diretrizes da política educacional do Rio de Janeiro, aí não, aí o Witzel não tem compromisso com isso. Por isso eu quero aqui concluir a minha intervenção, cumprimentando o Flávio e a Comissão de Educação pela audiência de hoje, foi um bom debate, com encaminhamentos oportunos. Por exemplo, eles precisam de uma assessoria jurídica. Por que a Procuradoria-Geral do Estado, a PGE, não destaca um procurador ou uma procuradora para ser lotada no Conselho Estadual de Educação, como tem vários órgãos estaduais, para dar o assessoramento jurídico de que o Conselho precisa? Portanto, quero aqui saudar a professora Malvina Tuttmann, todas as conselheiras e todos os conselheiros, elogiar o esforço de trabalho sob condições adversas, mas nós não vamos nos calar. A Comissão de Educação como um todo e os mandatos em particular vão para a ofensiva, para que o Conselho Estadual de Educação seja respeitado como um órgão autônomo, de Estado, deliberativo e fundamental para a condução da política educacional do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. O deputado próximo a falar é o Chico... Não, Mônica Francisco desistiu. É esse aqui. Chico Machado. Não se encontra. Chico Bulhões, então. Senhora presidente em exercício, nobres colegas deputados e deputadas e demais presentes. Eu subi aqui hoje para comentar sobre o PL 527, de minha autoria, junto com o deputado Renan Ferreirinha, que a gente denominou de Lei de Redução da Burocracia no Estado do Rio de Janeiro, e que, infelizmente, na Comissão de Constituição e Justiça, recebeu um parecer pela transformação em indicação legislativa. Para quem não sabe, que está nos assistindo aí na TV Alerj, a indicação legislativa é quando, na verdade, os deputados apenas indicam alguma coisa para que o governador, se concordar, aplique. Não tem a mesma força de um projeto de lei. E isso levou a gente a retirar ontem, durante a sessão aqui, esse projeto de pauta, conversando com representantes do governo sobre a possibilidade de nós implementarmos o que estava disposto nessa nossa lei de redução da burocracia aqui no Estado do Rio de Janeiro. E explicando um pouquinho do projeto, essa lei, ela traz e incorpora para o Estado do Rio diversos aspectos do que foi a MP 881, que era e que hoje é a Lei da Liberdade Econômica. A gente entendeu que naquela legislação federal havia inúmeras oportunidades para a gente incorporar na legislação estadual e melhorar a vida de quem quer empreender, melhorar a vida de quem quer abrir a sua empresa, ter o seu próprio negócio, ter a geração de renda, gerar empregos no Estado e principalmente o pequeno, o micro, pequeno empreendedor, aquela pessoa que precisa vencer todas as amarras da burocracia para conseguir prosperar no Estado do Rio de Janeiro, que a gente sabe tem tantas dificuldades e tantos entraves para aqueles que querem produzir e gerar riqueza. E um dos fatores que a gente está conversando agora com o governo é que a gente não se importa muito quem é o autor do projeto, mas a gente se importa com a finalidade dele, que é a redução da burocracia, que, como dizia Max Weber,
não traz em si algo necessariamente negativo, mas só quando ela surge como um fim nela mesma, onde ela se serve. E que, infelizmente, tem sido uma realidade numa herança clientelista e numa herança patrimonialista no Brasil, da qual o Rio de Janeiro não foge a esse infeliz costume e problema que a gente vive. Infelizmente, as nossas instituições ainda estão em evolução republicana. Infelizmente por um lado, felizmente por outro. Mas eu digo infelizmente porque é justamente quando a burocracia serve para ela mesma que a gente tem que passar pelos entraves de quem você conhece, quem te indicou, quem vai resolver aquele probleminha naquele jeitinho brasileiro que infelizmente a gente conhece e que historicamente tem sido um enorme promotor de desigualdades nesse país. Então, senhora presidente, eu só queria subir à tribuna hoje para reforçar a intenção desse nosso projeto de lei contra a burocracia, que é justamente dar mais oportunidades e tirar o nosso estado do Rio de Janeiro da lama que ele se encontra. Esse é o intuito dessa redução dessa burocracia. Um estado mais republicano, mais impessoal, mais eficiente e que permita que o gerador de emprego e riqueza, que não está no estado, que está na iniciativa privada, possa fazer o seu trabalho e que a gente possa então deixar que esse estado floresça. Obrigado, senhora presidente. O próximo deputado a falar. Renata Souza, deputada Renata Souza. Gente, vem cá. Senhora presidenta, sempre bom ver mulheres nesse lugar. E o debate que eu vou fazer aqui é justamente sobre mulheres, né? Estamos aí às vésperas do 8 de março, um 8 que tem que significar a luta das mulheres. Infelizmente, não só a luta por igualdade nessa sociedade patriarcal, mas a luta pela sobrevivência. Quando a gente vê, senhora presidenta, o aumento incessante do número de feminicídios na nossa sociedade, quando a gente vê a naturalização da violência contra a mulher, quando vemos, inclusive, gestores públicos, presidente da República, muitos deputados, colocando e tentando inferiorizar mulheres. Ou seja, a violência, ela é real, física, quando essa mulher, a partir desse espiral de violência, é assassinada dentro da sua própria casa, por companheiros ou ex-companheiros, ou mesmo vizinhos. Ou seja, sempre tem essa figura do homem como o assassino e o algoz dessa mulher. É claro, senhora presidenta, que nós aqui precisamos pensar em quanto prover políticas públicas para assegurar a vida dessas mulheres, porque não é novidade. Hoje, quando a gente vê a nossa sociedade em pânico, mundialmente, sobre a epidemia de coronavírus, ou seja, é uma epidemia que, se a gente fosse colocar qual é a epidemia no Brasil que mata 3 pessoas ao dia, você saberia me dizer? Coronavírus, muito menos. Agora, no Brasil, a cada dia, 3 mulheres é assassinada. E ninguém acha que isso é uma epidemia. Ninguém acha que isso é um problema concreto no Estado brasileiro. São 3 mulheres que, ao final deste dia, serão assassinadas, senhora presidenta. E precisamos falar sobre isso. Precisamos falar não só no 8 de março, mas cotidianamente sobre as violências submetidas a esses corpos dessas mulheres. E sem dúvida nenhuma, quando a gente fala que a luta das mulheres não é só
pela equiparação salarial, que é importante, é urgente e necessária, afinal de contas, quando observamos os dados do IPEA, nós podemos perceber que as mulheres brancas ganham cerca de 76% dos salários dos homens, ou seja, cerca de 25% a menos do que os homens brancos. Mas quando a gente vai lá para o dado das mulheres negras, essas recebem aproximadamente 43% dos salários dos homens brancos, ou seja, um déficit de 60% a menos que o homem branco. Ou seja, quando falamos de questões materiais, como as salariais, eu estou falando que esses dados apontados pelo IPEA são dados apresentados com mulheres e homens desempenhando a mesma função. Ou seja, naturalizou-se, e assim o presidente da República, Jair Bolsonaro, repetidamente tem dito, e naturalizado o fato das mulheres receberem salários inferiores aos homens quando estão exercendo a mesma função. Isso é um absurdo, porque o espiral da violência também demonstra a necessidade dessas mulheres terem uma emancipação econômica e financeira, porque o nível de submissão dessas mulheres, ela não é só emocional, senhora presidenta, que tem ali na sua relação, naquele que ela quis construir uma vida, uma relação de companheirismo, o seu principal algoz, mas essa submissão, ela não é só emocional, ela também é econômica, patrimonial. Então, muitas vezes, essas mulheres que não têm como se sustentar sozinha, depende desse parceiro, desse companheiro, para se manter economicamente, para sustentar seus filhos e sua casa. Então, senhora presidenta, uma política pública que seria eficiente, por exemplo, é equiparar o salário de mulheres ao dos homens. Ponto. Concretamente, essa mulher ser emancipada economicamente. Isso depende de política pública. Isso depende de projetos de lei. Isso depende da nossa ação na sociedade para fazer com que as empresas públicas e privadas, as públicas a gente tem menos esse problema, mas quando a gente vai ver, quando uma pessoa está ali ao ponto de receber uma promoção, de receber uma nova colocação, se ela for mulher, ela tem maior dificuldade. A gente não está falando de competência, veja bem. A gente está falando que o machismo, a misoginia, esse ódio às mulheres, que se compreende exatamente no momento do feminicídio, ele se desmembra em diversos pontos da nossa sociedade, desde o emprego nas empresas privadas e públicas também, desde as relações de trabalho, sejam elas quais foram, dentro desse parlamento. Quantas vezes nós assistimos aqui deputados fazendo violência política contra as deputadas aqui nessa casa? Eu já sofri violência política. Nós vemos em outros parlamentos, no Congresso Nacional, mulheres sendo violentadas politicamente. Vemos, senhora presidenta, o quanto que jornalistas, essas mulheres que estão aí trazendo à luz verdades, também não são violentadas, com fala inclusive do presidente da República, falando de maneira absurda que a mulher estava procurando o furo, dando outro furo. Ou seja, uma linguagem não só sexista, mas uma linguagem que naturaliza o estupro, que naturaliza a violência contra a mulher. Isso foi falado pelo presidente da República. Eu não estou falando que foi uma outra figura. Então, isso é sério demais, e as casas legislativas, elas precisam se assenhorar desse debate, porque naturalizar a violência contra a mulher transforma nós, enquanto humanos, nessa nossa sociedade, o fato de naturalizarmos que a cada dia 3 mulheres sejam assassinadas. Então, é muito importante que, quando falamos aqui, e esses dados são muito
reveladores, né? Porque só nos últimos 3 anos foram mortas 3.200 mulheres no Brasil. E quando a gente observa os dados entre 2007 e 2017, os casos de feminicídio contra as mulheres negras cresceram em cerca de 30%, enquanto de mulheres não negras cresceram em 1,6%. Ou seja, quando a gente fala aqui sempre da violência real, da violência física, mas também da violência simbólica, é destinado à mulher negra um papel de maior vulnerabilidade social diante do que é também a nossa omissão. E aí, senhora presidenta, eu digo com todas as letras, se você retira orçamento do ponto de vista de trabalhos de prevenção contra a violência contra a mulher, você está decretando a morte dessas mulheres. Você está permitindo a morte dessas mulheres. Então, aqui, inclusive, enquanto discutíamos o orçamento destinado para a política de mulheres no estado do Rio de Janeiro, vimos um rombo dado pelo governador Witzel nos cofres públicos com relação à política de mulheres. E não é à toa, é também uma pessoa que vulnerabiliza a vida dessas mulheres. Afinal de contas, é o mesmo governador Witzel que voltou atrás de um decreto em que regulamentava concretamente sanções a empresas, enfim, instituições, entidades que praticassem atos discriminatórios, sejam eles contra mulheres, contra a população LGBT, contra negros e negras. O governador Witzel voltou atrás diante de uma pressão feita pelo deputado Marco Feliciano, uma pessoa que faz parte de uma bancada fundamentalista religiosa, que prega o ódio, a intolerância como método da sua política dentro da Casa Legislativa, mas que se sentiu no direito de chantagear o governador Witzel, que cedeu rapidamente a essa chantagem e voltou atrás de um decreto que regulamentava uma lei que é essencial para as mulheres, essencial para a população LGBT, essencial para negros e negras, porque fala de discriminação e fala de sanções àqueles e aquelas que cometam atos sexistas, discriminatórios, machistas. Enfim, senhora presidenta, trazendo todo esse debate, porque a gente vai ter uma agenda extensa no 8 de março, e aqui eu gostaria já de deixar um convite para as pessoas que querem, assim como nós, ocupar as ruas do Rio de Janeiro, com um debate que sejam para defender a vida das mulheres. E a defesa da vida das mulheres é feita exatamente com políticas públicas de igualdade salarial, com políticas públicas de prevenção à violência doméstica, à violência obstétrica, que é algo que a gente trouxe aqui com a CPI do Hospital da Mulher de Cabo Frio. Enfim, são inúmeras as violências que a gente precisa fazer o debate e trazer, essencialmente, a nossa responsabilização nesse sentido. Então, no dia 8 de março, feministas, sim, feministas, que não é ao contrário, que não é equiparada ao machista, não é. Quem faz esse debate, na verdade, está se utilizando de uma falácia. Quando falamos de feminismo, falamos de igualdade de condições e de direitos aos dos homens. Afinal de contas, acabei de apresentar uma série de desigualdade na relação entre mulheres e homens na nossa sociedade. Então, no dia 8 de março, que cai no domingo, a partir das 10 horas, no posto 4, em Copacabana, temos um ato de mulheres feministas com outros movimentos sociais, um ato que é contra o machismo, contra o capital, contra o racismo e contra o terrorismo neoliberal, que naturaliza essas mortes. Outro ato que teremos, um
uma marcha, senhora presidenta, enorme pela vida de todas as mulheres, por uma democracia e contra a retirada de direitos. Um rio de coragem feminista contra a violência e os governos fascistas que ocuparam as câmaras, ocuparam todos os espaços de poder na nossa sociedade no último ano, especialmente. Então, esse ato vai ser no dia 9 de março, às 17 horas, na Candelária. Então, é o 8M do Estado do Rio de Janeiro, promovido, pedindo justiça por Marielle, falando que a água é vida, diante da situação da SEDAI aqui no Estado do Rio de Janeiro, pedindo mais mulheres na política, pela vida negra da favela, são vidas que importam, pela vida de indígenas, e falando das mulheres trabalhadoras, e, acima de tudo, dizendo: ele não vai silenciar a voz dessas mulheres. Nem Jair Bolsonaro, nem Witzel, nem Marco Feliciano, nem qualquer outro machista, misógino que estejam no poder. Muito obrigada, senhora presidenta. Deputado capitão Paulo Teixeira. Muito bem, Renata. Muito boa tarde, deputados que estão nesse plenário, funcionários dessa casa, integrantes da imprensa que aqui estão, mais uma vez, e principalmente, muito obrigado aí pela sessão presidida pela nossa presidente. Nossa presidente, é muito gratificante nesta casa que nós temos uma maioria de homens, ter agora um momento presidido por uma deputada nos deixa muito feliz. Então, muito obrigado, senhora presidente. Senhores, hoje eu gostaria de comentar sobre uma indicação que eu fiz ao Poder Executivo, particularmente à Secretaria Estadual de Transportes, em relação às barcas que trafegam na Baía de Guanabara, fazendo ali o percurso Rio-Niterói e vice-versa. Essas barcas, no ano de 2015, foi colocado aparelhos de ar condicionados nelas para que pudessem trazer um ar melhor no seu interior para aquelas pessoas que utilizam as barcas. Mas, estranhamente, no mesmo ano de 2015, meses depois, esses aparelhos de ar condicionado foram retirados das barcas. E somente em horários de picos, na parte da manhã ou na parte da tarde, senhora presidente, os ar-condicionados nas barcas novas funcionam, mas somente no horário de pico. No decorrer do dia, senhora presidente e demais que estão neste plenário, os aparelhos são desligados ou até, quem sabe, foram retirados. Fato é que pode-se fazer o calor que estiver fazendo, meio-dia, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, ou seja, durante toda a tarde. Quem trafega, quem embarca nestas barcas que fazem o percurso Rio-Niterói, passa um verdadeiro sufoco, senhora presidente. Um calor terrível. As pessoas, às vezes, procuram até brechas dentro da barca para ver se conseguem obter um pouco de ar, um pouco de vento. Porque o aparelho de ar-condicionado é simplesmente desligado e aí a barca atravessa a Baía de Guanabara,
totalmente num calor intenso e fechada, porque as janelas laterais são pequenas. Senhoras grávidas, pessoas idosas, deficientes físicos, crianças e demais passageiros passam um verdadeiro sufoco, simplesmente porque a CCR Barcas não liga ou retirou os ar-condicionados das barcas. Então eu fiz essa indicação ao governo do estado para que a CCR Barcas volte a colocar ou ligar os aparelhos de ar-condicionados dentro das barcas durante todo o dia, e não somente nas barcas novas, nos horários de pico. Esta é a indicação que fiz ao governo do estado do Rio de Janeiro. Ainda aproveitando sobre os temporais que caíram aqui na nossa cidade e no nosso estado do Rio de Janeiro, eu ressalto aqui o grande trabalho que vem sendo feito pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Para que os senhores tenham uma ideia, a Secretaria de Assistência Social montou aqui na cidade do Rio de Janeiro mais de 30 postos de distribuição de águas, roupas e cestas básicas e cadastros daquelas pessoas que perderam seus bens materiais e tiveram suas casas destruídas. Um verdadeiro trabalho intenso da equipe da Rio Águas, Rio Luz, da Conlub, para que se tenha uma ideia, senhora presidente, um levantamento que foi feito pelo presidente da Conlub, chegou-se à conclusão que 2.120.000 quilos de lixos foram retirados de córregos, rios, bueiros e ruas. 2.120.000 quilos de lixos. Um verdadeiro absurdo. E de onde vieram esses lixos? Vieram, senhores que aqui estão presentes, daquelas pessoas que têm o péssimo hábito de jogar eletrodomésticos, equipamentos, televisores, sofás, garrafas, PETs e toda sorte de material, jogam nas encostas dos rios, nas beiras das encostas de montes, nas baixadas, nas ruas. E aí quando vem a chuva, a água, ela vai levando tudo que vê pela frente. E quando vê um bueiro totalmente dominado por aquela sujeira, por aquela lixarada toda, a água não tem como escoar, então ela é represada, causando então um acúmulo de água e a destruição de tudo que vê pela frente, invadindo terrenos, invadindo veículos que ficam parados nas ruas e causando mortes e destruição por onde passa. É evidente que, como eu disse ontem, a geologia do Rio de Janeiro, em muito, contribui para isto. As encostas, regiões abaixo do nível do mar, mas também a ação humana ou a omissão humana permitiu e permite que estas tragédias aconteçam. Então, em meio a todo este caos, eu gostaria que as pessoas se conscientizassem que quando elas jogam lixos nas esquinas das ruas, quando elas contratam carroceiros para que peguem objetos nas suas casas, sofás, móveis, para que possam aliviar os seus terrenos, os seus apartamentos. Lembrem-se que aquele material jogado nas ruas, nas esquinas, nas encostas e nos rios, eles servirão para matar pessoas, talvez um ano depois, e destruir casas nas redondezas, nas próximas chuvas, nas próximas enchentes.
Destaco aqui o trabalho árduo do prefeito Marcelo Crivella, que junto com a sua equipe, ao raiar do sol, ao raiar do dia, já estão nas ruas, acompanhando as equipes nos diversos bairros afetados por estas chuvas, por esses temporais. Então, senhora presidente, gostaria de ressaltar o trabalho profícuo e árduo dessas equipes da Prefeitura do Rio. E para finalizar, gostaria de parabenizar também a Prefeitura do Rio de Janeiro, porque hoje chegou-se à marca dos 4 milhões de refeições que são ali entregues, vendidas a preços muito baixos nos restaurantes populares, que beneficiam em muito pessoas idosas, que muitos só têm a oportunidade de obter aquela refeição em apenas um momento do dia, que é naquele momento daquela refeição, e passam o decorrer do dia ali, comendo uma coisinha aqui e outra coisinha ali, aguardando o dia seguinte para poder fazer novamente aquela refeição. Então a Prefeitura do Rio hoje completou 4 milhões de refeições nos restaurantes populares. Então a Prefeitura está de parabéns por esta grande ação que foi realizada na gestão do prefeito Marcelo Crivella. Muito obrigado por estas palavras, senhora presidente, e aqui encerro o meu discurso. Antes da presidência encerrar a presente sessão, convoco os senhores deputados para a 12ª sessão ordinária, às 15 horas, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 1014 de 2019, de autoria do deputado Luiz Paulo. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 1898 de 2020, de autoria do deputado Renato Cozzolino. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 164A de 2019, de autoria do deputado Marcelo Ciodino. Projeto de lei número 1187 de 2019, de autoria dos deputados Eleomar Coelho, Mônica Francisco. Projeto de lei número 1004 de 2019, de autoria do deputado Dr. Serginho. Em votação, em primeira discussão, projeto de lei número 707 de 2015, de autoria do deputado Dr. Sadinoel. Projeto de lei número 2785 de 2017, de autoria do deputado Figueiredo. Em primeira discussão, projeto de lei número 54 de 2011, de autoria do deputado Bebeto do Teta. Projeto de lei número 1077 de 2011, de autoria do deputado Tiago Pampolha. Projeto de lei número 739 de 2015, de autoria da deputada Marta Rocha. Projeto de lei número 2822 de 2017, de autoria do deputado Wanderson Nogueira. Projeto de lei número 4213 de 2018, de autoria do deputado Bruno Dauari. Projeto de lei número 4170 de 2018, de autoria do deputado Fábio Silva. Projeto de lei número 4.509 de 2018, de autoria do deputado Átila Nunes. Em discussão única, projeto de resolução número 354 de 2019, de autoria do deputado Max Lemos. Projeto de resolução número 356 de 2019, de autoria do deputado Jair Bittencourt. Indicação legislativa número 157 de 2019, de autoria do deputado Carlos Macedo. Indicação legislativa número 170 de 2019, de autoria do deputado Rosenberg Reis. Indicação legislativa número 193 de 2019, de autoria do deputado Daniel Liblelon. Indicação legislativa número 230 de 2019, de autoria dos deputados Zeidan Lula, Jair Bittencourt, Max Lemos,
Bruno Dauari, Fábio Silva, Jorge Felipe Neto, Mônica Francisco, Dionísio Lise e Gustavo Smith. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o terceiro artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei número 289/2015, de autoria do deputado Carlos Macedo. Projeto de lei número 2845/2017, de autoria dos deputados Enfermeira Rejane e Zaqueu Teixeira. Projeto de lei número 223/2019, de autoria do deputado Alexandre Knoploch. Projeto de lei número 4.335/2018, de autoria do deputado Flávio Serafini. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o primeiro artigo 47 do Regimento Interno. Em tramitação ordinária, em primeira discussão. Projeto de lei número 1.314/2019, de autoria do deputado André Siciliano. Projeto de lei número 1.622/2019, de autoria dos deputados Renata Souza, Marta Rocha e Dani Monteiro. A presidência encerra a presente sessão.